internauta, nessa perspectiva de mudanças e mudanças significativas que estamos oferecendo através dos nossos programas, temos aqui a honra de falar com um especialista em mudanças de pessoas, através de todo o trabalho que tem feito em relação à gestão, à liderança, e feito a diferença na vida de tanta gente. Temos o prazer de receber aqui o Eduardo Carmelo. Seja muito bem-vindo, Carmelo. Obrigado, passador, é uma honra estar aqui. Prazer em recebê-lo. Aliás, primeiro pela grande admiração que tenho por você, pelo seu trabalho, e acompanhado toda a sua trajetória, visto aí o que você tem feito ao longo do tempo, nas organizações, nas palestras, nos livros que você tem escrito. Vamos falar um pouquinho sobre o que está por trás de tudo isso, não é? Essa alma, essa essência do Carmelo. Ótimo. Bom, um pouquinho sobre o Carmelo. O Carmelo é diretor da Entusiasmo, consultoria de talentos, é especialista em gestão e estratégia de pessoas, conferencista nacional e internacional, coach certificado pelo ICC, que é International Community Coaching, autor de vários livros, Resiliência, Supere, O Poder da Informação Intuitiva, e também o último, Gestão da Singularidade, Alta Performance para Equipes e Líderes Diferenciados. Então, mostra já assim, toda uma trajetória voltada à transformação de pessoas. Carmelo, em relação à transformação de pessoas, já que estamos diante de um cenário de muitas mudanças, mudanças significativas e grandes mudanças, não é? Como sobreviver no mundo de tantas mudanças? Olha, eu acho que a gente vive nesses últimos 20 anos um cenário onde a gente criou uma habilidade de surfar a onda que bateu aos nossos pés. E a gente percebe que essa habilidade de surfar a onda que bate aos nossos pés já não é mais tão diferencial assim. Que o trabalho para o futuro de complexidade é tentar se antecipar a essa onda. Então, quem tem sobrevivido, né, a grosso modo, é quem não só tem conseguido surfar o que está acontecendo, mas que começa a ter essa habilidade antecipatória dos cenários, ou seja, no Brasil a gente um pouco tem essa cultura de deixar tudo para a última hora, deixar a vida me levar, e isso é bacana para quem tem até 25 anos, né? Mas depois você precisa fazer esse trabalho de planejamento, de antecipação e principalmente um trabalho de projeção desses novos cenários. Estava vendo hoje de manhã uma reportagem que falava sobre o problema da água, já que estamos em nosso país vivendo um problema muito sério da água, em São Paulo em especial, e dizendo lá que, apesar de eles terem dificuldades superiores às nossas, eles se anteciparam e criaram condições, os próprios hábitos das pessoas fazem com que eles economizem, gastem muito menos e assim, o próprio sistema, a própria estrutura gera a condição de conforto para todas as pessoas. Coisa que também nós precisamos aprender. Porque veja em resiliência, a gente fala muito sobre isso. Quer dizer, hoje nós estamos... Como é que a gente responde a esse cenário da água? Né? Olha como é importante a capacidade antecipatória. O que a gente faz? A gente trabalha com o que a gente tem. Então eles pedem para que a gente economize água. Olha que interessante, né? Tá, mas, deveria ser uma coisa natural. Pois é, mas se você pensa em estrutura e estratégia, nós estamos há pelo menos 20 anos dessa companhia que deixa vazar 30% dessa água se perder. Quer dizer, eu vou ser multado se eu gastar um pouco mais. Essa companhia também, por 10 anos deixar se perder essa água, por que não se pensou estrategicamente? Por que não se antecipou? Por que não organizou o sistema? Aí vem não sei se você viu, uma prefeita da Califórnia e disse assim, mas como é que vocês estão com falta de água? Vocês têm um rio no meio, por que não limparam esse rio? Então, quando a gente fala dessa questão da resiliência, a gente fala dessa capacidade de promover as transformações necessárias para alcançar esse propósito. Então, isso envolve hoje o quê? Essa capacidade de antecipação, de pensar a longo prazo, essa capacidade projetiva que todos nós fazemos e uma capacidade de executar com excelência. E não deixar agora, nos 45 minutos do segundo tempo, deixar todo mundo em polvorosa para fazer essa questão. Quando você lembra, não sei se você lembra desse caso, acho que em 2011 que teve um terremoto no Japão, eu tenho, mostro nos cursos, uma foto, aconteceu em 11 de março, uma avenida como se fosse a nossa marginal, quebrar inteira, no dia 11 de março. No dia 17 de março, a avenida estava completamente construída. Se fosse no Brasil, quanto tempo demoraria para resolver esse processo? Até hoje lá. Né? Então, o que é essa resiliência? Estou
é a capacidade que você tem de perceber o propósito para o cidadão, para a organização, tentar se antecipar isso, e se acontecer alguma grande adversidade, você tem alternativas, já criou o plano B, C, para dar conta desse processo. A própria estrutura de resiliência, parece que houve eu não sei se houve uma mudança no conceito, sim, mas antes a resiliência, quando se ouvia falar inicialmente, tinha a ver com a ideia do elástico, suportar pressão, exatamente. Volta. E hoje tenho ouvido, gostaria que você, que é um especialista, falando sobre isso, nos desse essa nova visão sobre o que é hoje resiliência. Perfeito. Nós estamos na terceira geração que estuda resiliência. E cada geração dessa definiu resiliência a partir de um contexto. Então, a primeira geração definiu resiliência como suportar a pressão. E aí veio todas essas metáforas que a gente usa, né? Seja elástico, seja ponte, seja igual a bexiga, ou seja, é uma sensação de que nós somos objetos da circunstância e temos que suportar isso de qualquer forma. Quando isso caiu para o Brasil, é porque isso vem da engenharia, né? No dicionário você vai ouvir a capacidade de suportar a pressão e voltar ao estado natural. Quando isso foi levado para a empresa, isso foi muito ruim, porque o talento observou como não, eu sou um capacho, quer dizer, chefe, eu estou vendo uma coisa errada, vamos consertar. Aí o chefe diz, opa, para aí, você tem que ser resiliente, quer dizer, você tem que aguentar o que está errado, né? Essa primeira geração foi muito importante, estudou suportar. A segunda geração estudou recuperar-se, que é a geração dos grandes psicólogos, que disseram assim, bom, você passou por uma grande adversidade, mas você tem a capacidade de retomar o seu processo, o que é incrível. Mas aí tem essa história a primeira geração faça do limão uma limonada, o segundo levanta, sacode de poeira e dá a volta por cima, né? Mas está sempre ainda ligada ao ser humano como um objeto da circunstância. Sofre a consequência. Sofre a consequência, aí eu vou fazer ele é o autor da história. É exatamente o que a gente está conversando dessa companhia, né, que aconteceu, agora a gente vai ter que ser resiliente mesmo. A minha geração, quer dizer, eu estudei as 3 gerações, mas a terceira geração, que é mais recente, estudou a capacidade de transformação. Então eu sou um ser que crio novas realidades. Então, em vez de ser um objeto da circunstância, agora eu sou um autor dessa própria realidade. Então, o nosso mundo hoje fala justamente dessa terceira geração. Por isso que a gente confunde muito, as pessoas ainda falam de resiliência de primeira geração. Né? Faltou te ouvir agora ficou mais fácil. Um detalhezinho em relação eu não sei se você fala nesse livro, esse aqui é o seu último livro, Gestão de Singularidade. Isso é mais recente. E simplesmente assim, é um tema atual e que dá assim, uma verdadeira lição, uma verdadeira orientação para quem, de uma maneira, precisa de ferramentas, instrumentos, de orientações em relação a como é que eu administro e cuido melhor da minha própria vida. Então, qual é a relação que tem da resiliência com justamente essa ideia da singularidade que você acabou de falar? A singularidade vem como complemento da resiliência, né? Porque quando a organização define uma nova estratégia e se antecipa, né, a um processo estratégico e define novos procedimentos, o que você vai ter na organização é um contexto comportamental de uma dificuldade de uma grande maioria de lidar bem, assimilar bem todas essas mudanças. Então a gente observa que toda vez que há um processo de mudança, na verdade os talentos, eles sempre se organizam de 4 formas, né? Falou em mudança, tem uma primeira fase que é o choque. Pode ser, o que aconteceu e agora o que eu faço? As reações é que são... A segunda, onde eu falo a negação, não é comigo, deixa lá, eu cuidei do meu jardim, o cara não cuidou, se vira. A terceira eu estou reconhecendo esta realidade. E qual é a quarta? A quarta é o próprio resiliente, já estou fazendo. Então a gente criou a singularidade para mostrar, diante da mudança, você tem talentos diferenciados que respondem de formas diferenciadas a essa mudança. E a gente tem ajudado o gestor a oferecer, a melhorar a maximização e a capacidade de resiliência da organização através da equipe, oferecendo conhecimentos diferenciados para os talentos que estão em diferentes estágios de conhecimento. Porque
Porque você sabe, eu sei, você que está assistindo sabe também. Eu sou um gestor, eu tenho uma equipe, você sabe que tem um cara que corre, que já está antenado. Você sabe que tem um grupo que está lá mediano, você sabe que tem uns caras que estão resistindo. Então, a gente está dormindo ainda. Está dormindo, está em choque, vai ficar em choque. Então, o que a singularidade contribui? Ela ajuda o gestor a perceber, olha, a gente tem um projeto estratégico, a gente tem os processos, agora a gente precisa ajudar a equipe a assimilar e trabalhar de forma performática diante da mudança, mas não dá para ser igual para todo mundo. Não dá para jogar damas, tem que jogar xadrez. Este cara uma forma, este cara outra forma, e quando você consegue ter essa habilidade, a equipe cresce, você cresce, e a empresa tem uma competência maior de produzir os resultados que ela desenhou para o futuro. Excelente. Nós temos, Carmelo, um programa, que é um programa de autoconhecimento, e ajudando as pessoas também nesse processo de autoconhecimento a perceberem alguns aspectos não tão positivos em função da sua própria existência, das programações que foram feitas, e ajudando-as a perceberem possibilidades de encontrarem novos caminhos, para que sejam pessoas mais realizadas e pessoas mais felizes. O nome do programa é L2, Liberdade e Liderança. Justamente essa é a proposta desse trabalho. Tem gerado para muitas pessoas uma ótima oportunidade de reverem a sua vida, de reverem os seus próprios conceitos, e eu vejo assim, como uma perfeita sincronia que há entre essa proposta que você faz e esse trabalho que nós estamos já realizando, que tem gerado resultados bastante interessantes. Para as pessoas que estão ainda naquela condição de, a vida é assim, lembra daquele nosso personagem, vida, dor, olha como eu sou um pobre, um coitado infeliz, me fizeram assim, porque Deus quis, Deus mandou, e a pessoa se submete ao invés de ela perceber que pode firmemente segurar as próprias rédeas, as rédeas da própria vida, direcioná-la para onde ela deseja. Que recomendações você daria para as pessoas que ainda não estão antenadas, conectadas com essa, muitas vezes, necessidade de mudança? Eu achei muito bonito o tema L2, né? Porque ele está falando de liberdade. E para a resiliência, liberdade é uma das questões mais importantes, mas a gente não desvincula a liberdade com responsabilidade. Então eu vejo esses talentos que estão em fase de choque, ou que a gente chama de desengajados também, eles têm um padrão onde, na verdade, eles estão esperando que alguém dê alguma coisa para eles, ou eles estão esperando que alguém assuma os papéis, as responsabilidades ou as consequências que eles mesmos são capazes de fazer perfeitamente sozinhos, né? Então, para mim, o que eu percebo, que para este nível, a grande questão é você perceber que criar os seus próprios resultados envolve diretamente você se responsabilizar pelo máximo de contexto que você tem na sua própria vida, de você olhar de uma maneira bem racional para entender e fazer essa própria análise do quanto eu estou realmente esperando que uma série de atores que não sou eu façam as coisas que eu mesmo posso fazer por mim mesmo, né? Eu posso contar uma historinha rápida, né? Então, diz que tem um cara que chegou lá no Saara com um camelo e chegou para o mestre e falou assim: mestre, cheguei aqui, deixei meu cabelo e eu confio tanto em Deus que eu deixei meu cabelo solto lá, porque como eu amo a Deus, Deus vai olhar para mim no camelo. Aí o mestre fala assim: volta correndo e amarra o seu camelo, seu tolo, porque Deus não tem tempo de ficar olhando para as coisas que você perfeitamente pode fazer por si só. Então, amarra o seu camelo, corre atrás do seu projeto. Ou seja, faça a sua parte. Não, faça a sua parte, não espera os outros. Se a gente analisa o contraste, que é o desengajado para quem o resiliente está fazendo exatamente isso. Ele tem o que a gente chama de horizonte do espaço do tempo, né? Ou seja, ele está projetando mais à frente e ele está lá entendendo que ele pode alcançar os seus propósitos desde que ele projete, planeje, se responsabilize pelos erros, ajuste rapidamente e continue o seu grande propósito de trabalho. Teve uma parte, claro que não há tantas, mas uma frasezinha, uma parte aqui, eu gostaria até de a gente ir já para o final do nosso gostoso bate-papo. Eu gostaria aqui de ter várias horas. Passa rápido, né? Além não só da admiração que eu e as pessoas têm por você, mas da riqueza das suas informações, do conteúdo, da profundidade dos seus argumentos.
quando você fala sobre as pessoas fazerem mais daquilo que é esperado que elas façam. Eu penso que esse é um ponto que hoje me parece uma tônica atual, uma coisa assim importante, né? As pessoas se incomodam no trabalho, olha, a minha missão é essa, está escrito na minha vida, isso aí não faz parte da minha descrição de cargos. Ou uma pessoa vê lá uma necessidade, mas, olha, não é comigo isso, ou seja, não existe essa visão um pouco mais ampla de fazer um pouco além daquilo que é esperado que ela faça. Como é que você faz os seus comentários sobre isso? É muito interessante, porque a gente voltaria lá para a essência de tudo, que na verdade é o grande desafio, que é a mudança do modelo mental que acompanha o modelo do mundo e do mercado atual. Não é? Eu ainda hoje, quando falo sobre isso, você gosta, mas as pessoas estranham, porque eu falo, você que é o profissional, que está numa empresa, a empresa não tem que te dever nada, você deveria ser o prestador de serviço dessa empresa. Só que é uma diferença muito grande o modelo mental do funcionário para o modelo mental de prestador de serviço. E ele se incomoda muito com isso. Mas essa modernidade da resiliência, do L2, o que a gente está propondo? Você, se quer liberdade para escolher, precisa ter essa mentalidade de prestador de serviço. E essa é tão difícil. As empresas estão pedindo hoje empowerment, engajamento, resiliência e accountability, que é a nova palavra do momento, que quer dizer isso. Não, assuma essa responsabilidade. Então, a essência, para fechar, é aquilo que a gente sempre fala. Olha, o esperado que você faz é a sua receita. O que você faz além disso é o seu futuro. Se você continuar com o seu esperado, você vai ter a sua receita. Se você fizer além, buscar, entender, hoje, inclusive os jovens dizem, o que está acontecendo? Ah, estou com um problema. Qual é o problema? Ah, o meu diretor, o meu gestor não me diz o que eu tenho que fazer. Tá, e o que você foi procurar? O que você buscou? Ah, na verdade eu não busquei nada. Então, o que você está esperando deles? É aquilo que você começou agora, assim, é ainda aquela visão paternalista ela é obsoleta, porém ela ainda acontece, mas ela é obsoleta. Se você quer estar entre os melhores, se você quer estar no futuro, para você pensar lá atrás, assim, faça a lei, mesmo que não te paguem, mesmo que não te reconheçam, faça a lei, porque é isso que vai garantir o seu futuro. Bom, como eu disse já no início, seria muito interessante e gostoso continuar essa conversa aqui com o Carmelo. E eu fico feliz também porque estamos juntos nessa, né? Cada um fazendo de alguma maneira a sua parte para que o mundo fique um pouquinho melhor, porque cuidamos de pessoas e você faz isso com maestria, não só através das suas palestras, das suas consultorias, dos livros que você escreve, dos comentários que você posta no Facebook e outras redes sociais. É um prazer muito grande ouvir o que você tem para dizer. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão nos acompanhando tiveram essa mesma sensação, as que não te conheciam, as que te conhecem, naturalmente vão continuar te aplaudindo e aceitando de bom grado tudo aquilo que você tem, porque não só é uma informação, mas é uma informação com sabedoria, com conteúdo, com profundidade. Eu entendo que é disso que é feito também os estímulos necessários para que as pessoas possam fazer as mudanças necessárias nas suas vidas. Eduardo Carmelo, muito agradecido pela sua participação no nosso programa, uma honra tê-la aqui com a gente. Obrigado, passador, é uma honra estar aqui, o convite, parabéns aos internautas que estão assistindo, feliz 2015 para vocês e que seja um ano de grandes alegrias e boas realizações. Obrigado. E para você, internauta, espero que tenha gostado, quiser, compartilhe com os seus amigos através das suas redes, através, enfim, dos seus relacionamentos. Tenho certeza que as pessoas também vão gostar de ouvir esse bate-papo que tivemos aqui com o Eduardo Carmelo. Até o próximo contato.